tenha dúvida. Como eu disse, o julgamento é muito difícil. Você hoje olhar para trás e com os valores de hoje, você sair criticando o que fulaninho... Vai para o lugar dele naquela época fazer o que ele fez. Não, e aí, aí entra uma conversa interessante, porque eu já vi em alguns vídeos você falando que Javé fez coisas mais, mas ele não é mau. Não é isso, não é? Exatamente. E aí eu me lembro de um conceito teológico que é a teologia negativa, que é quando você não pode lançar sobre Deus, por exemplo, conceitos humanos, né? Equidade, né? Porque você fala assim, aí eu vou fazer uma pergunta. Teoricamente, quando Deus fala, Abraão, mata Isaac, aí a gente fala, cara, isso é horrível. Mas é horrível na nossa ótica. Talvez numa ótica divina, aí entra o relativismo moral que o próprio Nietzsche traz, né? Com a genealogia da moral. Que é divino, que deixa de ser. Entendeu? Como é que a gente Por isso que às vezes eu vejo assim, Jeová não é mal, mas tem hora que ele faz coisas e a gente fala, isso é mal. Mas teoricamente não é mal numa perspectiva humana, né? A gente olhando a partir da nossa experiência, do nosso coração. Aí de novo, depende... entendeu? Do grau de romantismo do nosso coração, da visão, porque assim... Não é nem romantismo, é uma questão de filosofia moral mesmo. Mas aí, você falou em teologia negativa. Teologia negativa, explicando para os nossos... não lançar em cima de Deus os meus conceitos de certo e errado. A teologia negativa se ancora na equidade, que é o quê? É uma doutrina que reconhece que nós humanos não temos como dizer o que Deus é. Mas a gente, mais facilmente, a gente pode dizer o que ele não é. Vai pelo inverso, né? Inverte a parada. Inverte a parada. Por isso que é teologia negativa. Tá? Mas aí, se a gente for usar isso para falar de Javé, isso aqui se ferra e Javé se ferra junto. Porque muito do que ele fala, muito do que Javé fez, a gente vai dizer, mas um Deus não faria isso. Aí entra o que Daniel está falando. Aí é a questão de como você... Eu vou dar um exemplo chulo, tá? Já admito que é chulo. Eu mostro pra você um vídeo assim de uma criança esperando o ônibus da escola e de repente aparece um adulto, empurra essa criança, ela cai no chão e se machuca. Aí você convida a pessoa e fala o seguinte, faça um juízo de valor sobre essa atitude. O que você acha? Foi certo ou errado? Você vai falar, esse cara é um monstro, é um psicopata, machucou a criança, precisa ser retirado do convívio da sociedade. Só que aí, às vezes, uma outra pessoa filmando num outro ângulo essa cena, vai ver que essa criança seria atropelada por um carro. E aí, em vez daquilo ser um ato de maldade pura, foi, na verdade, salvar a criança, dependendo da perspectiva. E aí eu parto do princípio seguinte, como eu sou limitado enquanto ser humano, eu não tenho conhecimento total, nem eternidade para ter todas as experiências possíveis, é muito difícil eu fazer juízo de valor de um recorte e falar, isso aqui já foi mal, aquele foi bom, aquele fez certo, aquele fez errado. Isso é mais uma questão de um relativismo moral que começa com Nietzsche, depois passa por Jacques Derrida e hoje nem se fala mais sobre a questão moral, né, dentro da filosofia contemporânea. Mas você sabia que eu acho que nós dois estamos cometendo aqui um equívoco? Não. A gente está deixando uma pessoa aqui nessa mesa muito folgado, só coçando a barba. O Bilela? O meu sonho. E blá blá blá, e blá blá blá. Tá entendendo? E a gente aqui, sabe? Eu vou até exigir uns honorários que eu que estou fazendo a entrevista. Eu tô exigindo. Você tá assistindo sério filme? Já tá comentando, viu, Bilela? Eu tô de boa. Vai começar a falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou quase começar a chutar. Vamos começar a xingar ele aqui sem ele perceber que ele vai acordar rapidinho. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.